Amados, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 22 ao verso de número 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Domingo passado, Deus nos deu a bênção de nós podermos compartilhar a respeito das obras da carne, né, queridos? O verso 16, ele vai confirmar os últimos versículos que nós lemos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei, ou debaixo da lei. Amados, não vou falar aqui sobre a questão da carne. Paulo, quando fala de carne aqui, os sentidos são dois: pecado, ou, dependendo do contexto, ele está falando sobre a natureza pecaminosa, a natureza que nós temos, infelizmente, ainda. Temos Cristo Jesus na nossa vida, mas, infelizmente, ainda temos a natureza pecaminosa. O que é isso? Essa natureza que, muitas vezes, a tendência absurda é pecar. O desejo que a gente tem é pecar. Por isso que o livre-arbítrio ele é muito complicado, quando muita gente entende que você tem o livre-arbítrio nesse sentido. Nós não temos, queridos. Nós não temos. Deus retirou isso. Quando Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram a Deus lá no jardim do Éden, Deus retirou isso, né? Foram os únicos que tiveram literalmente livre-arbítrio de obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso na vida da igreja, na carta aos Efésios, quando ele fala de que Deus em Cristo está criando em nós o quê? Um novo homem. Então, crente em Jesus, Deus está criando esse livre-arbítrio. Eu obedeço a Deus ou não? Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habitando na minha vida, na tua vida, há coisas que eu vou fazer que é da natureza pecaminosa. E eu estou pecando. E há muita coisa que Deus trabalha no nosso coração para deixarmos de fazer isso, que vem de Deus. Por isso que o texto fala que o Espírito milita, luta contra a carne, contra essa natureza. E o apóstolo Paulo, ainda na carta aos Efésios, no capítulo 6, vai dizer o quê? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que é isso? Não é contra você. Não é contra você e você contra mim. Não é isso. Tem gente que briga comigo, fala um monte de coisa, etc., né? Mas a minha luta não é essa. Essa não é a luta que eu entro nela de jeito nenhum. Mas a nossa luta é contra o principado, ou os principados e potestades do mal, nas regiões, o quê? Celestiais. Paulo fala muito sobre isso. E ao falar sobre isso, Paulo dá esse vislumbre para nós maravilhoso a respeito do fruto do Espírito que você deve estar vendo aí na tela, né? E eu fiz questão de colocar isso, né? Ali você está vendo ali eu vou chamar aqui, porque como eu moro no Rio Grande do Sul, eu aprendi a chamar bergamota, né? Em São Paulo se chama mexerica ou tangerina, né? Verdade isso, quem é paulista aqui sabe muito bem disso, mas eu aprendi a chamar de bergamota, né? A bergamota está ali, olha, né? Você está vendo que tem 9 elementos, não são frutos. Às vezes a gente fala assim, frutos do Espírito. Não, é um fruto. É um fruto que ele se divide em alguns elementos, ou em 9 gomos, que está ali, ó. Amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, amados, aí é algo especial para a nossa vida, aonde o apóstolo Paulo ele vai estar orientando a vida da igreja do passado, a igreja da Galácia, os Gálatas. Há várias igrejas nessa região, né? Não é uma região específica como Éfeso, como Esmirna, etc., né? Mas é uma região onde tinha várias igrejas, aos Gálatas, né? E aqui ele dá algumas orientações, terminando praticamente o livro de Gálatas, né? Falando de algumas verdades a respeito do fruto do Espírito. Dois teólogos, dois escritores bíblicos que eu particularmente gosto muito, você já deve ter percebido isso, que é o John Stott e o William Hendricks, né? Esses dois, eles dão uma visão muito gostosa de estudar a teologia, especificamente de estudar a palavra de Deus, a própria Bíblia. E os dois, eles têm o mesmo sentido, dão o mesmo método, ou a mesma ideia, para a gente poder entender melhor esse texto sobre a respeito do fruto do Espírito. Por exemplo, o fruto do Espírito apresenta as virtudes da vida cristã autêntica. Alguns teólogos, por exemplo, William Hendricks e John Stott, vê uma tríplice divisão nesse fruto, que é composto de 9 elementos. E aí eles classificam da seguinte forma: primeiro, relacionamento com Deus; segundo, relacionamento com os outros; e terceiro, relacionamento conosco mesmo. E eu concordo com eles perfeitamente, porque quando você lê o texto, você vai perceber exatamente isso, exatamente essa questão. Primeiro, a relação a Deus, queridos, a respeito do fruto do Espírito. O texto vai falar para nós aqui que o fruto do Espírito é amor, e depois vai falar que é alegria, e depois vai dizer que é paz. Esses 3 elementos, ou essas 3 virtudes, como você quiser chamar, tem a ver com a relação que nós temos com Deus. E é verdade isso. Primeiro, o amor, queridos, é o único que figura tanto na lista do fruto quanto dos dons do Espírito. É o primeiro e o mais importante nas duas. Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. Você vai ver isso lá em Romanos capítulo 5, verso de número 5. Fala também explicitamente do amor do Espírito. Romanos capítulo 15, verso 30, Paulo vai doutrinar a igreja, falar para a igreja a esse respeito. Evidenciar esse amor, queridos, é evitar o quê? As obras da carne. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, se você quiser abrir aí ou acessar o seu celular, abra lá sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 13, e você vai perceber o que o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, escreveu aos Gálatas. 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 4, diz assim, queridos, olha lá, falando a respeito do amor, a nossa relação com Deus. Verso 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É essa relação que nós temos com Deus, que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito do fruto do Espírito. Esse amor do Espírito, queridos, ele é possível em nós, porque Deus nos amou primeiro. Não é isso que diz 1 João capítulo 4, lá a partir do verso de número 19. Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. O segundo elemento que Paulo vai dizer do fruto do Espírito é a questão da alegria, né?
A alegria do Espírito é uma marca fundamental do crente, queridos. É uma das características principais do reino de Deus. Não é uma simples euforia, amados, por uma conquista pessoal, mas uma alegria sincera, profunda, da certeza da salvação. Você já orou da seguinte forma? Creio que sim. Se não orou, deveria orar, mas eu creio que você já orou assim. Deus, eu louvo o teu nome pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Deus, como isso é precioso na minha vida. Você já orou assim? Ora, querido. Isso é adoração. Isso é você colocar sempre Deus ou o reino de Deus em primeiro lugar, como o próprio Jesus Cristo nos ensina a esse respeito. Podemos até nos abater, queridos, em meio às dificuldades e provações da vida. Quando você vai ler o livro de Neemias, lá no capítulo 8, versículo 10, e lá no capítulo 12, versículo 43, você vai ver Neemias diante de uma situação bem complicada que ele estava vivendo com o povo de Judá, de Israel. Ele ajunta o povo juntamente com Esdras, e ele vai dizer o seguinte: que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá no capítulo 12, a mesma coisa. Junto com Esdras, eles estão lendo o livro da lei, e o povo chega a chorar de alegria e de arrependimento, mas ele diz assim: olha, vocês devem se alegrar, vamos comer, vamos beber, no aspecto de alegria, mas alegria do Senhor. Queridos, você tem vivido mais triste ou mais alegre? Será que as pressões que a vida nos oferece muitas vezes, que a família muitas vezes passa dificuldades, as mais variadas, você tem expressado, o seu rosto tem expressado esta alegria? Se não tem, é preciso você pedir a Deus, como eu já disse aqui outras vezes: Deus, que a alegria seja manifestada na minha vida, porque é fruto do teu Espírito Santo. Houve uma pessoa na Bíblia, apenas vou dar exemplo de uma, que é muito latente na Bíblia, que por causa dos seus pecados, ele perdeu a alegria da salvação. Não perdeu a salvação, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Ele perdeu a alegria da salvação, o regozijo, o vigor. E ele ora no Salmo 51: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Foi Davi. Muitas vezes o pecado faz isso, amados. O pecado, a proposta dele é as obras da carne, faz-nos ser pessoas tristes, amados. A gente vê pelo semblante de algumas pessoas. É o que o profeta Salomão diz, que o nosso coração, ele revela exatamente a nossa afeição. Não tem como nós escondermos isso. Mas nós temos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo maravilhoso, ele vai produzindo cada vez mais a alegria de Cristo na nossa vida. Um dia eu estava conversando, eu e mais alguns pastores, falando de que no Novo Testamento você não vê Paulo, o apóstolo Paulo, você não vê Jesus Cristo brincando, fazendo piada. Ou você já leu alguma coisa assim na Bíblia? Isso revela que Paulo e que Jesus não eram pessoas alegres? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, queridos. Paulo estava preso, quando muitas vezes ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe qual carta que Paulo escreve isso? Aos Filipenses. Paulo não estava preso num conforto, como tem algumas prisões
privilegiadas para algumas pessoas. Não. Estava por causa de Cristo. Mas naquela cadeia, naquele lugar sombrio, que ele estava esperando inclusive a morte, ele escreve para a carta à igreja aos Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como honrado. Em tudo eu tenho experiência, já passei fome, nudez. Aí depois ele vai dizer no versículo de número 10 do capítulo 4 de Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Ora sim, querido, peça a Deus se essa alegria tem se afastado do seu coração, e procure perceber por que essa alegria está indo embora. Perceba isso, peça a Deus: Senhor, sonda meu coração, por que eu tenho estado tão chato, tão aborrecido, tão, né? Paz, queridos, amor, alegria, a nossa relação com Deus, amados, não esqueça isso que a gente está conversando aqui, compartilhando. Paz. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27, o Senhor Jesus Cristo diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por que Jesus fala isso aos discípulos? Ele está se preparando para ir para a cruz, estava caminhando para a cruz. Ele está caminhando para se despedir dos discípulos, literalmente. E ele diz para eles: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Queridos, a paz, sendo fruto do Espírito, é bem diferente da paz almejada pelo mundo. A paz almejada pelo mundo, queridos, tem a ver com a ausência de conflitos. Esta não é a paz de Deus, amados. A paz de Deus, muitas vezes, Ele não tira o conflito, mas no conflito, Ele diz para nós: eu estou com você, eu vou ajudar você a caminhar, a sair disso, a ultrapassar isso. Paulo ora 3 vezes a Deus. Ele tinha um espinho na carne, e ele ora 3 vezes, e Deus diz o que para ele? A minha presença com você é suficiente, meu amado Paulo, a minha graça te basta. Essa é a ideia, esse é o sentido. A minha graça, a minha presença com você é suficiente. Você já não passou por tanta provação? Você já não passou por tantas situações difíceis na vida? E quando você olha para trás, fala: puxa vida, obrigado, Deus, porque eu jamais imaginei que eu iria ultrapassar isso, e o Senhor esteve comigo. Ai, irmãos, quantas lutas pastor Uzi Silvano já passou em algumas igrejas. Todas elas, até hoje, as portas estão abertas para o pastor Uzias. Todas elas. Mas você não tem ideia das provações, das lutas e da guerra espiritual. Mas em todas elas eu louvo a Deus, juntamente com a minha esposa. Deus esteve conosco, nunca nos abandonou e nunca nos tirou este amor, esta alegria e esta paz que excede todo entendimento, para a honra e glória dele. Se eu não falar isso, você não sabe. Eu falo isso só para pessoas mais íntimas e particulares, mas como o assunto é esse, estou expondo isso para você como igreja, para que você ore, para que você ore pelo seu pastor, para que você busque a Deus e coloque a vida dele nas mãos de Deus. Amados, a relação com os outros
Amor, alegria e paz é a nossa relação com Deus. A nossa relação com as outras pessoas. O texto vai dizer longanimidade. Longanimidade tem a ver com um temperamento longânimo, queridos, um longo ânimo que demora a se irritar. É Deus assim conosco. Deus tem uma ira absurda, mas toda a ira para os seus filhos, para os seus eleitos, foram aplicadas na pessoa de Cristo Jesus. E para os ímpios, Deus tem uma ira, e Ele está sendo longânimo. Mas vai chegar um momento, como cantamos aqui, que todo o universo, que todo o inferno, que todas as pessoas, que todos os poderosos vão ver de fato quão grande é o meu Deus. Quando Cristo voltar, queridos, nós não temos ideia, literalmente, como será. A Bíblia fala, mas exatamente como, nós não sabemos. Mas pode ter certeza, aquilo que o livro do Apocalipse fala, é fato. Que os ímpios desejarão que os montes caiam sobre si, e a morte vai fugir deles, porque eles vão presenciar quão grande é o nosso Deus. Amados, você tem sido longânimo com os erros daqueles que você entende que estão errando demais? Faz parte do fruto do Espírito. Caracteriza, queridos, o longânimo, ou a longanimidade, caracteriza a pessoa que, em relação àqueles que aborrecem, se opõem ou molestam, exerce paciência, isto é, aquelas pessoas que o tempo todo é complicado. Aqueles crentes que muitas vezes são difíceis, né, queridos? Nós precisamos exercer a paciência, a longanimidade, porque é fruto do Espírito. A pessoa longânima, queridos, ela se recusa a entregar-se à paixão ou às explosões de ira. Evita julgar a atitude do outro, suporta as ofensas sem agredir o outro. A característica principal da longanimidade, queridos, é a capacidade de esperar. Ajuda a não viver ansioso. Aquilo que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo vosso vestuário, pela comida, pela bebida. Olhai os rios do campo, vejam os passarinhos, etc, etc. Você tem sido longânimo? Você está exercendo a longanimidade na hora que precisa exercer a longanimidade? Não esqueça que é fruto do Espírito Santo que habita em você. Benignidade, queridos. Essa virtude tem a ver com o devido controle da força. É uma característica própria de Deus, que não usa a sua força além do necessário. Ah, queridos, se Deus agisse comigo, como às vezes eu desejo agir com determinadas pessoas, eu já estaria no inferno há muito tempo. E você também. Mas Deus não age assim. Deus, com sua misericórdia. O presbítero João falou aqui na sua oração que ele não sabe porque Deus nos ama, decidiu nos amar. Eu também não sei. Viu? Eu também faço a mesma pergunta, meu irmão. Eu também não sei. Eu só sei que Ele me ama. Só sei que Ele entregou Jesus Cristo em nosso lugar. E eu louvo a Deus por isso. Amados, alguém benigno sabe ser bondoso com os que estão errados. Aprendemos isso com quem? Com Jesus.
O Espírito Santo habita em você e ele vai te ensinar e vai levar você a ser uma pessoa benigna. Bondade, queridos. Então estamos falando na relação com os outros. Longanimidade, benignidade e agora bondade. Bondade, queridos, do fruto do Espírito, esse elemento é alguém benigno, sabe ser bondoso com os que estão errados, como já falamos aqui. Somente Deus é bom e é o padrão de bondade. O Espírito Santo, quando nos convenceu de que somos pecadores, inicia uma preciosa transformação da essência má que há no coração, tornando-nos pessoas boas em nossas relações. Queridos, o temperamento que muitas vezes nós temos fortes, alguns mais, outros menos, né, queridos? Na medida que Deus nos fez nascer de novo, Ele dia a dia vai transformando o nosso ser, para que o nosso caráter seja parecido com o caráter de Jesus. Por isso que no trânsito não adianta você xingar, você brigar. Primeiro que está errado. Primeiro que o que está de lado com você, ou que te fez alguma besteira no trânsito, nesse momento ele é pior do que você. E se você xinga, você briga, você está se comparando a ele. E você é um crente em Jesus Cristo. E o que você deve fazer na hora? É isso mesmo que você está pensando. Se você vai descer do carro e querer bater no cara, pode ter certeza que ele pode estar armado e você está perdido. Você vê isso no trânsito o tempo todo, meu irmão. O tempo todo. Estava comentando com a minha esposa essa semana que muita gente está estressada no trânsito. Não é por causa do trânsito, meu irmão. É que quando sai de casa já sai estressado por problemas da vida. E aí o trânsito é o quê? O caminho para fazer loucura. Se tem uma arma perigosa nesse mundo hoje, é o carro, meu irmão. Domingo não, foi sexta-feira, vindo da Hípica, com a minha esposa, lá na reunião de oração na casa do Sérgio e da Miriam, vários irmãos lá estavam. Quando estava chegando no cruzamento, violentíssimo que é o cruzamento em Canoas. Canoas é uma cidadezinha, viu, querido? Ela já está com 400 mil habitantes, é bom você saber disso. Não dá para diferenciar o que é Canoas e o que é Porto Alegre, para quem não sabe. Era praticamente 11h30 da noite. Tinha 2 carros da Polícia Federal, da rodoviária, mais um bocado de carro da Brigada, mais 2 carros de corpo de bombeiro. Depois, no outro dia, a gente vai saber a loucura que foi no trânsito. Um jovem tentou fugir de uma blitz, na sexta-feira. A polícia veio atrás, ele foi ultrapassar o sinal vermelho e arrebentou um carro que não tinha nada a ver com a história. Sair do assunto? Não, queridos. Muitos crentes às vezes estão estressados, sai de casa, vai para o trabalho e a culpa é o trânsito. E começa a xingar, começa a falar. Estou falando coisa, estou alienado não, meu irmão. Estou alienado não vivo no mundo da lua não, meu irmão. Engano seu. É engano seu. Uma das coisas que eu mais oro com a minha esposa quando eu saio de carro, todo dia ou toda hora, porque o que eu mais faço é dirigir. Não fico dormindo em casa não, engano seu. É o que eu oro o tempo todo. Deus, nos livra de motoristas maus e irresponsáveis e me dá seriedade para dirigir, me dá responsabilidade. Mesmo assim, um dia um infeliz bateu no meu carro e não foi pouca coisa, viu? Eu desci do carro bravo? Não, eu desci tenso, é diferente, porque poderia ter me machucado e a minha esposa. Eu desci do carro calmo, como eu sempre sou, graças a Deus. Eu simplesmente olhei para o fulano que bateu no carro e falei assim: e agora, José? Sabe o que ele fez? Deu ré, foi embora.
Deu tempo nem de anotar a placa. Eu vou brigar com um Zé Mané desse? Eu vou brigar com um infeliz desse que eu não sei o que está por trás disso, queridos. Amados, não sair do assunto, não, são exemplos práticos que a gente vive todo dia. E isso aqui, o fruto do Espírito, é para viver todo dia. Não é só no domingo. Não é só quando tem evento de cultos, de celebração e tal, é toda aquela coisa bonita. É todo dia, queridos. Eu saio daqui para casa, já estou sendo provado com isso, e você também, queridos. E nós temos que aprender a viver no Espírito, como diz o próprio texto. Olha o que diz o texto de Gálatas, queridos. Olha lá. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vida, caminhar, ação, é isso que o texto está dizendo para nós. Ele nos capacita a isso, Ele nos capacita. Eu tenho que renunciar à minha raiva, eu tenho que renunciar à minha ira, é isso que Jesus diz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ser crente em Jesus não é fácil, meu irmão. É o desafio todo dia. Para encerrar, amados, primeiro, a relação a Deus, amor, alegria e paz. A relação com os outros, a minha relação com você, você comigo, e você com os outros irmãos e com as outras pessoas. Longanimidade, benignidade e bondade. Agora, a relação conosco mesmo, queridos, que o texto vai dizer para nós. Diz o texto, fidelidade. Amados, quando somos convertidos, recebemos graça para sermos o quê? Para sermos fiéis. Fiéis conosco mesmo. Sermos transparentes conosco e especialmente para com Deus, porque não tem como esconder-se de Deus. Salmo 139 é muito claro sobre isso. Se suba aos céus, lá o Senhor está. Se desça ao mais profundo abismo, o Senhor está também. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Por isso que no final do Salmo, sonda, meu Deus, veja se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Não estar preocupado, queridos. Fidelidade, fiel. É aquele que não está preocupado com o que os outros vão pensar dele. Ah, queridos, mas é o que Deus pensa da minha pessoa, o que Deus pensa de você. Porque é Ele que um dia eu vou prestar conta, não é para você, mas é a Deus. O que eu prego aqui um dia, Deus não vai cobrar de você não, meu irmão, minha irmã. Vai cobrar 2 dias. Por isso que Tiago vai dizer, na carta de Tiago, não sejais de vós muitos mestres, porque vocês receberão maior juízo. E eu vejo na nossa igreja, e em outras igrejas, gente querendo ser isso. Toma cuidado. Toma, porque isso é chamado. Ser pastor é chamado, é dom. Nunca esqueça isso. Paulo fala sobre isso lá em Efésios. Que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É dom. Dom é de Deus. Conheço muitos colegas pastores que abandonaram o ministério. Por pouquíssimas coisas. Pouca coisa. Misericórdia mesmo, irmão. Misericórdia. É dom? Se é dom, enterrou o dom. Fez como a parábola dos talentos. Ó Senhor, eu sabia que o Senhor era isso, recebi um só e enterrei. Tudo bem, você sabia tudo isso. Mas o que lhe cumpria era você fazer o que eu te mandei. Dá ao que tem 5, que ganhou 5 ficou com 10. Dá para ele. E você vai receber as consequências. O texto é muito claro da parábola dos talentos. Amados,
sair fora, não, amados. É a questão da fidelidade. É a fidelidade comigo mesmo, queridos. Nós precisamos ser coerentes com o que Deus tem nos dado. Estou terminando aqui, amados. Mansidão. Irmãos, como essa parte do fruto do Espírito, esse elemento é importante. Não devemos confundir mansidão, sabe com o quê? Com fraqueza. Há muita gente que confunde isso. Tem mais a ver com o controle da força, amados. Alguém que tem o poder e até o direito de revidar, mas que renuncia a isso por uma questão de fé, não é uma pessoa covarde, é uma pessoa muito corajosa. Pode estar certo disso. Somente alguém, querido, muito corajoso, pode ser manso. Uma das pessoas mais mansas da Bíblia, depois de Cristo, sabe quem foi? Foi Moisés. E quem testemunhou isso não foi as pessoas, o próprio Deus. E olha que Moisés teve hora que teve vontade de pegar aquele povo e dizer: olha, vocês vão catar as favas, vocês vão catar abobrinha no asfalto bem quente. Mas também teve momentos preciosos que ele disse: Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, eu vou falar duas coisas para o Senhor. A primeira delas, o que as nações vão dizer para o Senhor? O Senhor tirou lá daquele povo para fazer morrer aqui no deserto? Para matá-los aqui? Segundo, se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, tira o meu nome do livro da vida. Sabe o que é isso? Eu não sei. Isso quer dizer mansidão, queridos. Ele poderia sim pedir a Deus: o Senhor está certo sim, Senhor, tira esse povo, mata esse povo, acaba com esse povo, que esse povo realmente é de dura serviço. Mas não, ele aprendeu a caminhar com Deus em retidão. Domínio próprio, para terminar. Domínio próprio nada mais é do que o autocontrole, amados. É ter discernimento do que pode e não pode, lugar, hora e pessoas. Devemos notar que é apenas um fruto do Espírito, ainda que falemos muitas vezes de frutos do Espírito, mas é um fruto que se divide, que a Lida está ali. Eu fiz questão de deixar ali, falei para os meninos: deixa aquele negócio ali, para que nós não perquemos essa visão, amados, do fruto do Espírito. A conclusão é a seguinte, amados: andar no Espírito significa agir, decidir, planejar e viver sob, debaixo da direção e controle do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. Andar tem a ver com a nossa vida diária. É o caminhar com desafios a serem vencidos com a atuação do Espírito Santo em nós. A aplicação é apenas duas para a minha vida e para a tua vida. Primeira aplicação: você tem no dia a dia crucificado a carne, as paixões e as concupiscências? Eu sei da minha vida. Segunda aplicação: você tem caminhado, andado no Espírito, ou você tem andado na carne? Não sei de você, sei da minha vida. Que Deus nos abençoe. Amém?